Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez aqui para a realização desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: semeando em boa terra. Que Jesus possa fazer com que a gente compreenda a parábola do semeador, que tem lições profundas para a nossa edificação. Fique conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Mateus capítulo 13, versículo 1 a seguir. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Baseado nesses versículos, eu quero falar-lhes sobre a parábola do semeador. O tema da mensagem é semeando em boa terra. Semeando em boa terra. Esta, na verdade, será a epígrafe da mensagem. Jesus ensinou de várias maneiras. Foram muitas as parábolas que Jesus contou para ilustrar seus ensinamentos. E esse capítulo 13, a partir do primeiro versículo, a gente encontra aqui uma famosa parábola que Jesus contou, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, na verdade, é a ilustração que Jesus faz de como deve ser a vida de alguém que prega o Evangelho. Ele vai mostrar dentro dessa parábola 4 estágios da semente, que numa linguagem de figura é a semente lançada em solos diferentes. Na verdade, são 4 tipos de solos que vão receber a semente. Para a gente entender melhor a parábola, precisamos explicar que o que Jesus quer mostrar aqui, que a semente nada mais é do que a palavra de Deus. Por que a palavra ela é comparada a uma semente? Porque assim como você pega uma semente e lança em uma terra, esperando que aquela semente produza frutos, não é? Quem prega o Evangelho, e nesse particular eu sou um dos que faço isso, vivo para pregar o Evangelho, para compartilhar a palavra de Deus, não é? Com a expectativa. E qual é a expectativa de um semeador? Colher bons frutos. E essa parábola, Jesus, de forma ilustrada, porque parábolas nada mais é do que uma ilustração, são coisas que a gente conhece, que ilustra verdades espirituais. A gente teria um pouco mais de dificuldade de compreender certos ensinamentos de Jesus, não fossem as parábolas. Por isso que ele se utilizava de coisas simples, não é, do povo, as coisas que as pessoas conheciam do seu dia a dia, para ilustrar suas verdades. E aqui a gente começa então a explicar esses 4 tipos de solos que a semente vai cair. Veja que os versículos que eu li, diz que havia muitas pessoas assentadas, ele estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que quando ele entrou num barco e assentou sobre o barco e começou a pregar, né? As pessoas na praia, ele dentro de um barco, se afastou um pouquinho e começou a fazer do barco um púlpito.
E ele começa a ensinar aquela multidão. E aí ele conta essa parábola. E a parábola tem o seguinte teor. Versículo 4 diz assim, ó. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A primeira coisa que Jesus vai contar dentro da sua parábola é que a semente caiu ao pé do caminho. E o versículo diz, e vieram as aves e comeram-na. Então vão ser 4 situações diferentes que cada uma reflete uma situação da vida do ser humano. A primeira semente, para a gente já exaurir aqui algumas verdades que estão dentro desse texto, a primeira semente foi lançada e caiu ao pé do caminho. A segunda semente, o versículo de número 5 vai mostrar que foi lançada e ela caiu entre os pedregais. A terceira semente caiu entre espinhos, não é? E a quarta semente caiu em uma boa terra. Então, 4 situações. Semente ao pé do caminho, semente entre pedregais, semente entre espinhos e semente em uma boa terra. O que Jesus queria ensinar com isso? Quais são as lições ou quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? São muitas. Mas e vamos então por etapa. A primeira, o versículo 4 diz que quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então, a primeira coisa, todos nós sabemos que para onde muita gente passa, se é um caminho, logo esse solo é o quê? É um solo totalmente batido, bem pisado, não é? De modo que ali não é um lugar adequado para uma semente cair e encontrar condições de se germinar. Então, o que Jesus nos ensina acerca dessa semente nesse primeiro tipo de solo? Se a gente for ler, a gente vai compreender que Jesus tem uma mensagem para nos ensinar aqui. E nós vamos mostrar, no segundo bloco, o que Jesus queria dizer com essa semente que caiu ao pé do caminho. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na volta, nós explicamos esse primeiro ponto. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando, baseado no capítulo 13 de Mateus, e o tema é Semeando em Boa Terra. E eu encerrei o primeiro bloco falando justamente da semente que caiu ao pé do caminho. Se você for ler a partir do versículo 19, você vai ver Jesus começar a explicar essa parábola. O versículo 19 diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então aqui,
Jesus está ensinando sobre um tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, que é qual semente para nós, que produz bons frutos, não é? Essa semente de boa qualidade, ela caiu ao pé do caminho. E como eu disse no primeiro bloco, o solo era batido, não havia, a terra não estava afofada. Então ficou ali a semente. E o que aconteceu? O maligno veio e o versículo diz, e as aves a comeram-na. Isso aqui é uma figura do que acontece. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, não é? E às vezes até ele se alegra a princípio por ter ouvido a palavra de Deus. Mas as aves vêm, rouba aquela semente. Ou seja, a palavra é roubada da pessoa. Por quê? Porque não houve profundidade. A palavra, ela não alcançou o profundo da alma da pessoa. Isso Jesus está nos ensinando. Então, a palavra lançada no coração de uma pessoa que não se entregou completamente a Deus, ela é muito fácil de ser tirada por Satanás do coração da pessoa. Tem gente que começa a ouvir a palavra, mas logo ele tem tudo aquilo de bom que foi lançado no seu coração, tomado, retirado por Satanás. Essa é a explicação desse primeiro ponto. Mas existe um segundo. O segundo diz assim, ó, versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, está escrito, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, qual é a lição desse segundo solo que vai receber ou que está recebendo a semente? Aqui, a palavra lançada entre pedregais, Jesus vai explicar no versículo de número 20. Diz assim, ó, porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Jesus explicando a parábola, não é? Recebe ela com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, qual é o segundo quadro que a gente pode entender dentro dessa parábola que Jesus está contando? Jesus está mostrando aquele tipo de pessoa que escuta a palavra de Deus, né, e até recebe com alegria, fica feliz. É tão lindo a gente ver uma pessoa quando ele entende a palavra de Deus, ele recebe a palavra, a mensagem, veio de encontro, porque, irmãos, nós temos a necessidade, o ser humano tem a necessidade do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra. Jesus é o verbo encarnado e nós sabemos que o poder da palavra muda uma pessoa, transforma uma pessoa. Mas agora aqui, Jesus está explicando um quadro. A semente cair em meio aos pedregais, fala justamente daquela pessoa que está alegre por ter recebido, mas basta vir uma dificuldade, ele já se entristece. Você já percebeu que tem pessoa que é assim? Jesus está querendo ilustrar um quadro que eu vejo no dia a dia isso. A pessoa recebe a palavra, fica feliz, mas basta vir uma dificuldade e ele já desanima de tudo, já fica aborrecido, angustiado e inclusive ofendido. Tem gente que acha porque aceitou Jesus e aceitou a sua palavra, agora ele não vai mais ter problemas, ele não vai ter mais dificuldade, que a sua vida vai ser um mar de rosa. Aliás, existem algumas pessoas pregando esse evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus. Deve-se dizer. O evangelho de Jesus é baseado em renúncia. O evangelho de Jesus é baseado em sacrifício, em sofrimento até. Agora, muitas vezes a pessoa recebe a palavra com alegria, mas basta vir uma dificuldade, basta chegar o dia mau, e esse é suficiente para a pessoa se entristecer, se ofender e largar de tudo. Isso aqui nada mais é do que um quadro em que a semente caiu entre pedregais, mas entre pedras, uma semente
Ela não vai ter estrutura. As suas raízes não vão alcançar o profundo da terra para ter solidez, para ter de fato resistência para vencer, inclusive dentro da própria palavra, a força do sol. O versículo diz: queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Então nós precisamos tentar aplicar isso à nossa vida. Como é que tem sido você, querido, que tem sido, às vezes, alcançado pelo poder da palavra? A palavra de Deus foi pregada para você, mas será que ela caiu ao pé do caminho? Ou será que ela caiu entre pedregais? Não tem profundidade, não tem, é algo muito superficial, não tem profundidade. Isso nós precisamos fazer uma aplicação na nossa vida. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência a gente conclui essa mensagem semeando em boa terra. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre o tema Semeando em Boa Terra, baseado no capítulo 13 de Mateus. E eu encerrei o segundo bloco falando do segundo tipo de solo, aquela semente que caiu entre os pedregais. Mas o terceiro tipo de solo, aqui diz o versículo de número 7. E outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E aí Jesus interpreta esse terceiro tipo de solo no versículo de número 22. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a terceira situação, o terceiro tipo de solo é entre espinhos. A semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente e ela morreu. Sabe por quê? Aqui ilustra a avareza. Uma pessoa que passa a ter encontro com Jesus e que Jesus até começa a abençoar. Ele começa a desenvolver, mas logo a sedução, os cuidados do mundo, conforme diz o versículo 22, e a sedução das riquezas acaba sufocando a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com essa parte. Porque às vezes Deus começa a abençoar. Eu conheço pessoas que eram vítimas de tanta coisa, que eram viciadas, que gastavam muito dinheiro com tantas coisas ruins que só estragava a vida. De repente, a pessoa se converte, vem para a igreja, começa a caminhar, mas logo ela se torna avarenta. E ao invés de se utilizar do benefício que Deus deu para ser uma pessoa de liberalidade, uma pessoa generosa, se torna avarenta. Logo a semente será sufocada e vai morrer. Mas eu preciso gastar o resto do tempo que eu tenho falando da boa terra e da boa semente. O versículo de número 8 diz assim, e a outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. E ele encerra dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Qual é
A explicação desse quarto tipo de solo é justamente esse que a gente deseja encontrar quando prega o Evangelho. Quem sabe eu estou falando para solos, porque o seu coração é um solo. É onde eu estou lançando a semente, que é a palavra de Deus. Aqui diz o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E esse produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui está o resultado de uma boa semeadura. Quando você semeia uma semente de qualidade, porque a Bíblia, a palavra de Deus é uma semente poderosa. A Bíblia diz, está escrito em Hebreus capítulo de número 4, verso 12, não é? Que a palavra de Deus é poderosa, é mais eficaz que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há poder na palavra. Essa semente, ela é poderosa para mudar a vida de uma pessoa. Então, usando aqui uma linguagem de figura, o que Jesus está querendo ensinar na sua parábola é que quando você ouve a palavra e você entende a palavra, é como se o seu coração fosse uma boa terra, um bom solo, nutrido por todos os nutrientes que precisa para que a semente germine e produza resultados satisfatórios. E sejam tantos que aqui mostra 100, 60 e 30. Você já percebeu quando você planta, por exemplo, milho? Você planta um grão de milho. E depois, quando você vai colher daquele pé de milho, no mínimo 3 espigas, quantas sementes vão ser germinadas a partir de um grão apenas, uma semente apenas. Isso é o poder do Evangelho. O Evangelho é assim, você planta a palavra de Deus no coração de uma pessoa, e daqui a pouco essa pessoa começa a plantar no outro, e daqui a pouco são muitas pessoas sendo resultado daquela única semente. Que Jesus possa fazer do seu coração um solo bom, para que você possa recepcionar a palavra de Deus e que essa palavra possa mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua postura, a sua conduta, porque é isso que o Evangelho faz. Boa semente é a palavra, bom solo, nosso coração. Que Jesus possa semear no nosso coração e que esse solo possa recepcionar, repito, a semente, que com muita qualidade vai produzir muitos frutos e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da nossa vida. Pense sobre isso. Pense que você pode ser um potencial na mão de Deus. Lembre-se de uma coisa, Jesus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Então, meu amado, que o seu coração não seja figurado aqui dentro da semente como que caiu ao pé do caminho, ou em meio a pedregais, ou a espinhos, mas que você, que todos nós sejamos essa boa terra, que nosso coração possa ser a boa terra, que nós sejamos receptivos à palavra de Deus. Não vire as costas para a palavra de Deus. Não abandone, acima de tudo, Deus da palavra, porque quando você faz isso, você só tem a perder. É essa a mensagem que eu tenho para você. Que Jesus possa lhe abençoar, que você possa ser agraciado através da palavra de Deus, porque ela é quem realmente alimenta a nossa alma. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que venha abençoar essa boa terra para que ela possa continuar produzindo bons frutos. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Nós te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui pregando essa boa semente, essa boa palavra. E eu espero, meu Deus, que os nossos irmãos, ouvintes do programa Palavra de Fé, sejam de fato boa terra. Que esse solo, que é na verdade nosso coração, possa recepcionar a palavra. E que essa palavra possa produzir, Pai, como semente que é, muitos frutos. Oh, meu Pai,
no nome de Jesus, visite essa pessoa agora que está recepcionando a palavra, quem sabe pela primeira, segunda, não sei quantas vezes, mas que o Senhor possa produzir mudança nessa vida através dessa semeadura. Eu estou aqui semeando, assim como o Senhor foi semeador, eu também sou, meu Pai, e estou aqui semeando a boa semente, que ela possa cair em boa terra e que ela possa produzir resultados. É o que eu espero, Pai, e por isso te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é que Deus tenha falado com você, que esse bom coração, que esse bom solo possa produzir resultado. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Lembre-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé.